Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gente, vamos falar hoje mais um assunto que acontece com a gente mesmo, né? É, relacionado a Deus e os sentimentos, né? O que a gente tem em relação a essas crenças. Por exemplo, gente, quando acontece entonação de voz, me falaram que eu vou colocar uma entonação de voz melhor, que a minha voz tá dando sono. Então, vocês não reparam não, eu vou falar assim agora. Entonação de voz. Gente, quando acontece uma coisa boa na vida da gente, é natural quando você se vê abençoado, ou então acontece uma coisa que você estava pedindo muito, ou você realiza alguma coisa, né, que você pedia para Deus e acontece essa coisa, você fica num estado assim de agradecimento, de gratidão, né? E que tudo em você floresce. O que tem de melhor em você floresce, entendeu? Você tá andando de carro, você dá vaga, você dá a vez para outra pessoa passar na frente. Tá andando, você tá na faixa de pedestre, você para para o outro passar. Você vira uma pessoa completamente melhor, né? Vocês já repararam isso? Você está num restaurante e de repente a pessoa vai lá, começa, implica com você por causa da vaga, você fala, não, pode ficar com a vaga, embora eu acho que ela seja minha, mas eu não me importo, pode ficar com a vaga, e acaba a discussão ali mesmo, uma coisa que poderia render em você por causa do seu estado de espírito, né? Aqui é o seu estado de espírito, o seu estado de espírito mais elevado, porque você está contente, né, com Deus, você está vamos dizer assim, uma boa relação com Deus, tudo acontece de bom e você tenta passar isso para fora, né? Se você é da igreja, você tenta convencer as pessoas a irem para a igreja. Ou você tem o dom da palavra, o dom do Espírito Santo, você começa a orar pessoas, né? Você ora pessoas, você vai na casa das pessoas, se a pessoa pedir, você fica feliz da pessoa lembrar de você, por ter esse dom, e ora, a pessoa ora a casa, né? Você fica feliz com tudo, com seus talentos, você coloca até à disposição, né? A serviço daquilo que você entende que vai agradar a Deus. Por exemplo, tem pessoas aqui no escritório, acho que não é nem assim, não devia ter falar disso não, mas vou falar para dar exemplo. Eu tenho clientes aqui no escritório aqui que eu não vou cobrar nada, entendeu? É gratuito, porque eu acho que uma fração que a gente faz tem que ser voluntário, tem que ser para ajudar, né? Mas também, gente, por outro lado, meu Jesus amado, quando você leva uma topada da vida, dá de cara no chão, meu Jesus. Mas aí que entra, gente. É aí que Deus, acho que testa realmente a fé da gente. Porque enquanto você está no alto, né, no monte, fica, né, é fácil. Mas quando você está lá no vale, está lá embaixo, aí que mora o perigo, porque você fica de mal com tudo. Não sei se você já reparou, vocês já repararam, gente, mas eu, pelo menos, eu sou assim, eu não sei se eu sou grosseiro ou sou transparente. Tem gente que fala que é transparente, que a pessoa não consegue esconder, tem gente que fala que é grosseria. Mas eu falo para a pessoa assim, eu não sou grosseiro não, porque a pessoa,
eu sou incapaz de dar uma opinião para ofender uma pessoa sem que a pessoa tenha pedido a minha opinião. Entendeu? Acho que grosseria é isso. Se a pessoa chega para você e fala assim, ó, como é que tá esse trabalho aqui? Eu falo assim, ó, tá uma droga. Isso aí tá ruim pra caramba. Eu tô sendo franco com a pessoa. Agora, se eu chego para a pessoa e a pessoa me apresenta o trabalho e não pergunta a minha opinião, e eu falo que o trabalho dela tá uma droga, aí sim é grosseria. Entendeu? Aí sim é grosseria. Então, eu acho que eu sou muito mais transparente, porque eu não consigo, assim, tem gente que tem essa facilidade, né, de você olha assim, a pessoa está sempre bem disposta, a pessoa está com uma fisionomia boa, mas por dentro a pessoa está explodindo, né, está explodindo de nervoso. Eu não tenho essa facilidade, a pessoa já logo vê na minha feição, né, e pelo meu próprio modo também, eu começo a encrencar com tudo, né. Da mesma forma que quando você está de bem com Deus, você começa a querer espalhar o bem, quando você está encrencado com Deus, você vê problema em tudo, gente. Então, eu separei aqui uma palavra que eu vi aqui no Rodrigo Silva, lá do Evidência, lá do Novo Tempo. Ele falou o seguinte, que existe em grego, que você pode pedir a Deus que o Espírito Santo te dá, e o seu livre-arbítrio vai direcionar isso para o bem ou vai direcionar isso para o mal, porque Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Mas existe uma palavra que quando você estiver desanimado, quando você estiver assim, poxa, ou então quando você estiver naquela fase boa, mas quer fazer o bem, mas não sabe de como, eu falei, como é que eu vou fazer, Senhor? Como eu posso espalhar o bem? Eu quero fazer alguma coisa igual eu tento, eu sei que eu tenho uma dívida de passar um depoimento meu, né, para as igrejas, mas por questões de timidez eu acabo procrastinando isso, é a tal da procrastinação. Eu acabo procrastinando e eu peço para Deus tirar isso de mim. E essa palavra aqui vem bem a calhar no que eu disse num podcast do Rodrigo, que eu vi, do Rodrigo Silva, que é uma palavra que não tem no nosso dicionário. Você sabe que a Bíblia ela foi traduzida. Primeiro ela foi do aramaico antigo, ela foi para o hebraico, né? Do hebraico ela foi para o grego, traduzida para o grego. Do grego ela foi traduzida para o latim. E do latim ela foi ramificada para todas as línguas aí do país. Então você imagina quantas variações de interpretação não tiveram, né, nesse processo, quantas variações não tiveram nesse processo de tradução, né? Eu citei várias aí, né, de uma para outra, assim, né? Então, existe no hebraico, a língua que Jesus falava, né, e que até hoje eles falam lá, ele fala que se você falar isso para um israelita, ele vai saber exatamente o que é. Eu não vou falar aqui, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é Hutzpah. Hutzpah. Hutzpah não tem aqui um significado aqui exato no português, mas o que mais se aproxima disso é uma espécie de audácia misturado com teimosia, né? É uma audácia elogiável, é uma audácia, sabe aquela coisa assim, não sei, eu não vou sair daqui enquanto passando por meu dia a dia, eu tenho que despachar com o juiz, eu noto que o juiz não quer me atender, o juiz dá várias desculpas, manda a secretária falar, olha, ele vai te atender, mas só no final do expediente, aí você fica no final do expediente. Aí o juiz vai lá, vê sua penumbra, vê a sua sombra na porta, ele vai lá e fala para a secretária, olha,
o juiz vai atender você, mas agora já é tarde, só amanhã. Aí você vai lá e fala assim, fala para ele que eu não vou sair daqui enquanto ele não me atender, tá? Porque é um direito constitucional que eu tenho, tá? A lei me dá esse direito. E se ele, não, por acaso, não quiser atender, entendeu? Então ele que se entenda lá com a OAB, porque eu vou ligar para a OAB aqui. Isso aí, você fazendo isso, você está munido o Espírito Santo te dá da tal da chutzpah, é a audácia elogiável, virada para o bem. Você está na defesa de um interesse de um cliente seu e você está sendo persistente, você não está se deixando intimidar por uma autoridade. Por quê? Porque muitas pessoas poderiam, muitos advogados mais iniciantes poderiam se intimidar e falar, não, tudo bem, eu não quero incomodar, amanhã estarei aqui. Aí chegava, aí, no dia seguinte ele inventaria outra coisa, depois sempre dando aquela barrigada, enquanto você não bater o pé e falar chutzpah, e não invocar a chutzpah. Exemplo claro de chutzpah na Bíblia está cheio, gente. Por exemplo, eu gravei um vídeo aí falando do Gideão, 300 homens para um exército inteiro, entendeu? Se ele não tivesse munido de chutzpah, aquela convicção, é uma mistura de convicção, certeza, audácia, teimosia boa e coragem. Olha só, são 5 sentimentos para traduzir uma palavra só, chutzpah. Se ele não tivesse munido de chutzpah, ele não teria ido, e nem aqueles 300 lá. Aqueles 300 estavam cheios de chutzpah também, né? Davi, quando enfrentou Golias, você tem alguma dúvida de que o Espírito Santo tocou nele, colocou a chutzpah, que é a centelha divina que cada ser humano tem dentro de nós? Nós somos filhos de Deus, então é natural que nós temos um pouco do divino dentro de nós, entendeu? Então o professor Rodrigo Silva explica que chutzpah é quando essa centelha se acende e você fica munido daquela perseverança, daquela força inabalável, né? Jacó, quando lutou com um anjo do Senhor, pedindo para abençoar ele, o anjo deu um tapa na orelha dele lá, que ele saiu voando. Ele podia ter ficado lá, mas não, mas ele voou no anjo também, agarrou no anjo, entendeu? Os dois se embolaram lá, rolaram o chão abaixo lá, e ele falou, não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Apanhou, até que Deus se comoveu da chutzpah dele, entendeu? E acabou abençoando Jacó. Então, gente, muita coisa a gente deixa de fazer porque a gente não invoca o chutzpah, essa audácia, né, que nós precisamos, essa coragem que nós precisamos para fazer. Eu falei em particular, eu tenho que ter bastante chutzpah para vencer essa barreira da timidez e começar a falar em igreja, a dar testemunho, porque eu tenho muitas coisas para falar, que de repente poderiam ajudar alguém, né? Todos nós temos coisas para falar, todos nós temos testemunhos, todos nós temos condições de ajudar alguma outra pessoa, mas não ajudamos por causa de quê? Timidez, procrastinação, preguiça, vergonha de ser exposto ao olhar alheio, né? O que os outros vão pensar de você. Então, gente, se lembrem, quando fizerem orações, peçam chutzpah,
que é essa audácia, né? Que é essa coragem, persistência. Agora, eu falei que isso pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Tem muita gente que usa o chutzpah, entendeu? Para o mal. Exemplo de chutzpah para o mal. Por exemplo, você vê pessoas que, principalmente voltada em política, que a pessoa... Eu estava até comentando com um sobrinho meu, no Rio de Janeiro foi uma sequência de prisões de governadores. Foi o Cabral foi preso, o Pezão foi preso, aí entrou outro lá da Lerge, lá, que eu esqueci o nome dele lá, foi preso, entrou o outro lá, foi preso. Quer dizer, virou uma avalanche de prisão, né? E, cara, como é que pode? Os caras não param de roubar, os caras não param de cometer crime. Lá na Lava Jato, lá, você vendo aquelas delações premiadas lá, todo mundo rodando, quando na época era tal de uma empresa aí famosa aí de carnes aí, né? Do próprio Petrobras também, pessoal do alto escalão rodando e pessoas que não, parece que não estavam vendo aquilo. É um negócio tão assim de doido, viciante, que a pessoa tem um vício na corrupção que a pessoa não consegue largar, a pessoa não para, entendeu? Isso é um chutzpah negativo, super tóxico, negativíssimo, entendeu? Ele usa o chutzpah dele, que é uma persistência, para o mal, entendeu? Em vez de usar essa persistência, essa audácia para o bem. Mas Deus não interfere por quê? Porque ele não quer quebrar a lei universal do livre-arbítrio que ele colocou dentro de nós. Por isso que ele respeita. Tá bom, gente? Espero ter acrescentado um pouquinho só sobre o entendimento nosso aí da palavra de Deus, né? E cada vez que eu vou descobrindo coisas mais novas e interessantes, eu vou gravando o vídeo e vou colocando vocês a par de tudo que está acontecendo, de tudo que eu estou lendo, de tudo que eu estou vendo em podcast, em palavras. Eu estou sempre madrugada adentro aí, ativo, né, procurando coisas interessantes, e assim que for aparecendo, eu coloco muita coisa. Eu acho interessante, gente, mas eu não coloco, que eu sei que vai dividir vocês, vai dar muita polêmica. Então, às vezes, o critério, usar um critério eu acho que vai ser mais nocivo colocar o vídeo do que propriamente acrescentar. Eu acabo descartando, mas isso não invalida o fato da matéria ser extremamente interessante. Tem muita coisa muito interessante, gente, mas é uma coisa polêmica demais, então não vale a pena, tá? Então essas coisas assim, menos polêmicas e que vale a pena, eu vou colocando aí nos vídeos aí, e espero que vocês gostem. Tá ok? Vamos ficar por aqui. Um abraço para todos vocês aí.